Olá pessoal, tudo bom? Então, eu me chamo Maurício França, sou acadêmico do curso de Filosofia da Universidade Federal do Amapá, a Unifap, e hoje eu vou fazer a leitura de um texto que foi apresentado para uma disciplina, na verdade apresentado não, foi equivalente a uma avaliação final, né, da disciplina chamada Leitura Filosófica da Literatura Brasileira, que foi uma disciplina ministrada pelo professor César Augusto Matias de Alencar no semestre passado, certo? E que teve como intuito fazer essa abordagem sobre a brasilidade, certo? Então o nome desse texto, que eu entreguei como a minha avaliação final da disciplina, chama-se Breves Reflexões sobre o Conceito de Brasilidade, segundo Machado de Assis e Sérgio Buarque de Holanda, certo? O intuito desse vídeo é justamente apresentar, né, esse conceito de brasilidade segundo Machado de Assis e também segundo o Sérgio Buarque de Holanda, fazendo assim uma comparação entre esse conceito de brasilidade dentro do pensamento desses dois autores, certo? Então, vou começar fazendo aqui a leitura do resumo, né, em que eu começo dizendo o seguinte: o objetivo do presente trabalho consiste em aplicar acerca de como, afinal, o conceito de brasilidade, ou seja, o modo de ser do povo brasileiro. Então, fazendo aqui uma pausa, né? A todo momento que eu citar a palavra brasilidade, eu estou querendo me referir ao modo de ser do povo brasileiro, certo? Brasilidade igual a modo de ser do povo brasileiro. Então, continuando. É abordado no pensamento dos escritores Joaquim Maria Machado de Assis, nome completo do Machado de Assis, e Sérgio Buarque de Holanda. Para isso, faremos um breve resgate histórico dos conteúdos referentes às obras Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi publicado no ano de 1881, e Raízes do Brasil, de 1936. Então, os dois livros que eu vou utilizar aqui serão esses que eu acabei de citar, né? Em primeiro lugar, o Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, e em segundo lugar, o Raízes do Brasil. No entanto, com relação ao Raízes do Brasil, eu não vou utilizar eu não vou fazer uma análise aqui do livro todo. O que eu vou trazer aqui como discussão está presente no 5º capítulo da obra chamada Raízes do Brasil, certo? Agora, com relação ao Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu realmente trouxe o livro todo para a gente analisar aqui, certo? Continuando. Conteúdos esses que nos possibilitarão explicar acerca de duas principais formas com as quais o conceito de brasilidade passou a ser debatido no âmbito literário brasileiro. E não só isso. Ao fim desse texto, veremos como esse resgate nos possibilitará também comparar tais versões sobre o modo de ser do povo, sobre o modo de ser dos brasileiros, expostas pelos autores citados há pouco, com a realidade atual brasileira, uma realidade que, como veremos, passou com a chegada da internet e, é claro, com o surgimento das primeiras redes sociais, a levar em consideração a influência dos ambientes virtuais no cotidiano brasileiro. Ou seja, além de fazer essa comparação entre o conceito de brasilidade apresentado pelo Machado de Assis, né, que daqui a pouco eu já vou iniciar essa explicação a respeito disso, eu também vou comparar com o conceito de brasilidade presente no pensamento do Sérgio Buarque de Holanda. E o meu terceiro interesse aqui com esse texto é fazer uma comparação com a nossa atualidade, certo? E aí essa comparação vai ser feita entre esse conceito de brasilidade apresentado pelo Machado de Assis, que, como a gente vai ver durante a leitura aqui, é associado ao pessimismo, e esse conceito comparado com a nossa atualidade, mais especificamente a nossa atualidade envolvendo as redes sociais e o nosso comportamento dentro das redes sociais, certo? No entanto, eu queria fazer aqui uma observação, que a respeito dos textos que eu vou utilizar para construir aqui
essa discussão, certo? Eu, nos últimos dias, estava fazendo algumas leituras e acabei incluindo mais 2 obras e futuramente irei incluir mais uma outra obra, né? As obras que eu já consegui incluir para essa discussão são, primeiramente, esse livro aqui do Luiz Augusto Fischer, certo? Chamado Literatura Brasileira, Modos de Usar. E o segundo, na verdade não é um livro, é um poema, né? Do João Cabral de Melo Neto, que se chama Morte e Vida Severina. É um texto muito conhecido do João Cabral de Melo Neto, em que a gente vai poder também tirar de lá, né, um conceito de brasilidade associado à esperança. E aí o meu intuito será futuramente fazer essa comparação, né, entre o conceito de brasilidade no Machado de Assis, que é associado ao pessimismo, com o conceito de brasilidade dentro do pensamento do João Cabral de Melo Neto, que é associado à esperança, certo? A terceira obra que eu estou pensando em introduzir aqui nessa discussão seria a obra chamada O Povo Brasileiro, certo? Que é uma obra que se tornou até depois um documentário e que foi escrita pelo Darcy Ribeiro, certo? Mas eu não vou entrar em detalhes aqui a respeito disso, né? O que eu quero com esse vídeo aqui, com esse texto, é explicar justamente essa comparação que eu fiz entre o conceito de brasilidade do Machado de Assis e o conceito de brasilidade do Sérgio Buarque de Holanda, certo? Então, passemos agora para a introdução, certo? Eu inicio dizendo o seguinte: sendo assim, iniciaremos o nosso resgate histórico falando acerca dos principais pontos observados na obra machadiana intitulada Memórias Póstumas de Brás Cubas, publicada no ano de 1881. Obra a qual o seu verdadeiro autor, e já ficará claro por que identifico como verdadeiro, Machado de Assis, nos apresentou como personagem principal um defunto autor chamado Brás Cubas, que durante a obra apresenta-se não só como personagem, mas também como narrador e escritor do livro. Livro esse em que o personagem relembra com riqueza de detalhes, em certos capítulos, e pobreza em outros, algumas de suas memórias acerca dos mais variados fatos ocorridos em sua vida terrena. Então, o que a gente percebe aqui já, né, é que ficou até engraçado a forma como eu acabei me referindo, né, ao Brás Cubas como defunto autor, mas é algo que o próprio personagem se define, né, durante a obra. O que eu queria passar aqui com essa introdução, né, era dizer qual é a obra que eu vou utilizar para esse texto, que é a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi publicada em 1881, e mostrar, né, como que o Machado de Assis ele acabou construindo uma obra em que o próprio personagem da obra, o chamado Brás Cubas, se coloca como o autor da obra. Por quê? Ele vai ser um personagem que vai começar a narrar a história, relembrar, né, alguns fatos ocorridos na vida terrena dele, certo? Então, é um personagem que morreu e que, após a morte, começou a escrever sobre as suas memórias, certo? O que a gente percebe, lendo aqui esse texto aqui do Luiz Augusto Fischer, é que essa ideia de escrever obras em que o personagem ele vai acabar apresentando ao leitor algumas de suas memórias, ela foi muito utilizada dentro da literatura brasileira. Muitas obras vão ter títulos que vão envolver a palavra memória e que durante o decorrer do texto o personagem ele vai demonstrando, vai citando, né, algumas das suas memórias. Então essa ideia de escrever sobre memórias, o próprio personagem falar sobre as suas memórias, não é algo exclusivamente feito pelo Machado de Assis. Outros autores fizeram também, certo? Então, continuando aqui a leitura, eu vou começar a iniciar aqui a leitura do tópico chamado A Dualidade Machadiana, certo?
Esse tópico aqui é muito importante porque eu vou acabar citando uma outra obra. Na verdade, eu vou citar um texto, né? Chamado O Espelho. Então eu acho que é bem interessante você, se você ainda não leu esse texto O Espelho, esse conto, né, do Machado de Assis, é interessante que você pause esse vídeo, leia o texto e volte aqui para esse vídeo para a gente continuar essa leitura, para ficar mais aproveitável, né? Ficar mais proveitoso, na verdade, para você. Enfim, continuando aqui a leitura. O que podemos notar ao fazermos uma leitura atenta acerca dessas memórias póstumas do personagem principal do livro é que Machado de Assis, ao que parece, tendeu a apresentar em seus escritos uma proposital dualidade. Então esse termo aqui ele vai ser muito utilizado por mim nesse texto, porque eu vou acabar distinguindo aqui essa ideia de dualidade no Machado de Assis em graus. A gente vai perceber que em um determinado momento ele vai apresentar uma dualidade em um grau menor, né, em pequenos diálogos, e ele também, em pequenas falas dos personagens, né, e ele também vai apresentar esse conceito de dualidade de uma forma em graus maiores, certo? Como eu acabo me referindo aí no texto. E isso vai ficar um pouco mais claro agora com a leitura. Dualidade é essa a qual podemos identificar ao longo da trama, em menores e maiores graus, como eu acabei de dizer, né? Sendo assim, falaremos primeiramente acerca das dualidades apresentadas pelo autor em sua obra em menores graus. Então eu vou começar agora falando, né, sobre essa dualidade em menores graus, que são apresentadas aí, como a gente vai ver, em pequenas falas dos personagens, né? E enfim, vamos lá. No capítulo 1, por exemplo, referindo-se à quantidade de pessoas presentes no dia e horário de sua morte, ocorrida em sua chácara localizada no bairro Catumbi, eu vou parar aqui a fazer uma pausa aqui na leitura para falar um pouco sobre esse trecho aqui, esse bairro Catumbi, né? Porque no livro do Luiz Augusto Fischer, ele vai dizer o seguinte, que o Machado de Assis, isso aqui é só uma curiosidade mesmo, no livro dele, do Luiz Augusto Fischer, ele vai dizer que o Machado de Assis ele foi muito criticado pelo fato de que ele fazia, né, referências a lugares, né, ele gostava muito de falar sobre lugares e ruas e, enfim, citar esse tipo de coisa. Ele era muito regionalista. Essa é a palavra que eles utilizavam para se referir ao Machado de Assis. Eles achavam que ele era muito regionalista de uma determinada forma, né, que ele citava cidades, e citava bairros, e citava, enfim, lugares, né? E ele acabava deixando de ser regionalista por um ponto, porque ele não tinha personagens que fossem pobres, certo? O próprio Brás Cubas não é um personagem pobre, ele é um personagem que, dentro da trama do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele é um personagem rico, certo? Mas, enfim, só por curiosidade mesmo, nós vamos agora continuar aqui a leitura. Na cidade do Rio de Janeiro, Brás Cubas diz: viram-me ir umas 9 ou 10 pessoas. Eu vou marcar aqui, só para vocês verem como que, dentro da fala dos personagens, essa dualidade ela vai surgir durante o texto, né? Então ele vai dizer o seguinte, olha, viram-me ir umas 9 ou 10 pessoas. Da mesma forma, em um outro capítulo, ele vai dizer o seguinte, o personagem relembra dos 3 ou 4 beijos que deu em Virgília. Olha só, 3 ou 4 beijos. Certo? Em Virgília, antes de sua até então pretendente casar-se com outro homem, o Lobo Neves. Ao longo do texto, essas e outras muitas pequenas dualidades vão surgindo, e o que podemos notar ao compararmos essa obra machadiana com outro texto escrito por Machado, o conto O Espelho, publicado em seu livro intitulado Papéis Avulsos. Então, para você que quer encontrar o texto do Machado de Assis chamado O Espelho, é só você procurar na internet esse livro aqui, Papéis Avulsos,
que ele vai estar lá, que ele foi publicado em 1882, é que essa dualidade também se faz presente no conto, tanto em graus menores, ao passo que o personagem principal, chamado Jacobina, ao referir-se à quantidade de cavalheiros que compartilhavam do mesmo ambiente que ele, diz 4 ou 5. Marcar aqui de novo. Quanto em graus maiores, aos quais falaremos no decorrer desse texto. Então, como vocês puderam perceber, durante a fala do personagem, né, dos personagens, tanto na obra O Espelho quanto na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, o que a gente vai perceber? Que o personagem ele vai, em determinados momentos, apresentar essa dualidade em graus menores, certo? Ele vai falar assim, olha, algumas pessoas, umas 9 ou 10 pessoas me viram partir, eu dei 3 ou 4 beijos na vigília. Lá no O Espelho ele vai fazer também o mesmo movimento, né, de apresentar essa dualidade em graus menores. Por exemplo, ele começa citando que no lugar onde ele estava tinha 4 ou 5 cavalheiros, né? E aqui, ele que eu estou me referindo é o personagem Jacobina, que é o personagem do texto chamado O Espelho, certo? Mas enfim, eu só queria iniciar mesmo falando sobre essa dualidade aí no Machado de Assis, em graus menores, para eu poder começar a falar sobre a dualidade em graus maiores, que é isso que a gente vai começar a falar agora, certo? Voltemos, portanto, a falar sobre as dualidades presentes na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. No entanto, dessa vez enfocando nas dualidades ditas de maior grau, como, por exemplo, a exposta no trecho inicial do livro, direcionado ao leitor, em que Brás Cubas relata que a obra foi escrita com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. E aqui a gente já vê outra dualidade, né? Ele vai dizer o seguinte, que a obra ela foi escrita com a pena da galhofa e a tinta da melancolia, que são duas coisas totalmente diferentes, né? Então a obra ela vai ser uma mistura de humor com a tristeza, certo? Continuando. Ou seja, com a junção desses dois elementos, a galhofa e a melancolia. Dualidade essa que fará com que o defunto autor acabe por distinguir os capítulos do livro em alegres e tristes. Então aqui, olha, outras dualidades. Ele vai distinguir o livro dele em capítulos, vai dividir, na verdade, né, em capítulos alegres e capítulos tristes. O que dá, de novo, essa ideia de dualidade, certo? Nos apresenta novamente. Essa, portanto, é uma dualidade que acompanha a trama do início ao fim. Continuando. Essa dualidade, a qual tanto falamos, também pode ser observada de outras duas formas. Primeiro, através da dinâmica a qual Machado de Assis utilizou ao escrever a obra, na medida em que ele nos apresenta um personagem que durante o livro demonstra ter duas vidas, uma vida terrena, onde os fatos acontecem, e uma vida após a morte, em que ele relembra os fatos ocorridos na vida terrena. Certo? Então, olha só, essa ideia de dualidade aqui, como eu acabei de ler, ela vai surgir agora de uma outra forma. O Machado de Assis ele começa a apresentar, nessa obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, um personagem que tem duas vidas. Ele tanto é um defunto que está escrevendo sobre... Não, deixa eu reformular o que eu acabei de dizer. Ele vai apresentar duas vidas, porque, primeiro, ele está numa vida atual, que ele está falando, que ele está vivendo, né, como defunto, e tem uma vida também a qual ele se refere durante a obra, certo? Que ele vai escrevendo sobre ela, ele escreve as memórias dessa obra. Então são duas obras. São duas vidas, quer dizer, né? Mas enfim, continuando. A segunda forma de dualidade possível de ser observada na obra se dá através do comportamento dos personagens na trama, mais especificamente através do comportamento dos personagens Brás Cubas e Virgília, que levavam uma vida dupla, sendo amigos na presença de Lobo Neves e amantes na ausência do mesmo. Então, olha só,
durante a obra vão surgir alguns personagens que vão interagir com o Brás Cubas, né? Dois deles são esses que eu acabei de citar, a Virgília, certo? E o Lobo Neves. A Virgília, ela, em determinado momento, ela era pretendente do Machado de Assis já, do Brás Cubas, certo? E aí o Lobo Neves surgiu na história, ela acabou deixando o Brás Cubas e acabou casando com o Lobo Neves, certo? Mas o que aconteceu? Passados-se os anos, ela acabou tornando-se amante do Machado, do Brás Cubas, certo? E então, nesse momento, eles começaram a viver uma vida dupla, porque perto do Lobo Neves, a Virgília e o Brás Cubas, eles eram amigos, eles se comportavam como amigos, né? Ele era como se fosse um amigo do casal. Na verdade, ele era amigo do casal, né? E aí, na ausência do Lobo Neves, que é o marido da Virgília, eles eram amantes. Então, eles viviam uma vida dupla. Esse é o segundo momento que eu acabei notando uma certa dualidade na obra do Machado de Assis, certo? Então, continuando. Para concluir nossas reflexões acerca da dualidade presente na obra machadiana, faremos novamente agora uma breve comparação entre o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas e o conto O Espelho. Isso porque é possível perceber, ao fazer a leitura de tais escritos, algumas grandes semelhanças. Em O Espelho, por exemplo, assim como em Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis nos apresenta uma dualidade em relação à dinâmica em que o personagem principal está envolvido, pois em ambas as obras, os personagens principais, tanto Jacobina quanto Brás Cubas, são ao mesmo tempo narradores e personagens, ou seja, a dualidade aqui de novo, né? Tanto o Jacobina quanto o Brás Cubas, eles são personagens que durante a obra vão demonstrar ser narradores, porque vão narrar uma lembrança, mas também são personagens, porque eles estão presentes nessa lembrança, certo? Continuando. Essa dualidade presente em ambas as obras também pode ser percebida no momento em que nos damos conta de que em ambas as obras os personagens principais têm duas vidas. Em O Espelho, Jacobina tem a vida, ou melhor, a alma exterior, e a vida ou a alma, se preferir, interior. Já em Memórias Póstumas de Brás Cubas, o personagem principal tem uma vida terrena e uma vida após a morte. Eu deveria ter citado anteriormente dessa forma, né? Ter falado que ele tinha uma vida terrena, a qual ele se refere, e uma vida após a morte. Teria me complicado muito menos, né? Mas em relação ao Jacobina, é uma reflexão um pouco diferente. Por quê? Porque ele tem uma vida anteriormente a ele usar a farda, ele tem um status social, ao qual ele é muito respeitado e lembrado por ele, e uma vida após ele ter esse status social, certo? Então a gente vai citar ali, vai apresentar, né? Vai perceber, na verdade, essa dualidade também presente no texto O Espelho, que eu espero que vocês tenham lido já também para poder entender essas referências que eu estou fazendo ao texto. Continuando. Ainda sobre as semelhanças com o conto O Espelho, o que podemos notar ao lermos o capítulo... Me esqueci agora qual é esse capítulo, mas de Memórias Póstumas de Brás Cubas, é que Brás Cubas, ao ir em um jantar para conhecer uma pretendente, apresentada por sua irmã Sabina, acaba sendo chamado por sua irmã por outro nome. Na ocasião, ela o chama de Casmurro, ao demonstrar desinteresse pela pretendente, cena muito semelhante à ocorrida em O Espelho, com Jacobina, que em determinado momento do conto é chamado, para o susto dos leitores atentos, de Joãozinho, por sua tia Marcolina. Sendo assim, em ambos os casos, podemos notar que os personagens principais aparentam ter mais de um nome, e acerca disso deixo aqui, para o fim desse tópico, uma provocação. Será que Brás Cubas era mesmo o verdadeiro nome do personagem principal de Memórias Póstumas de Brás Cubas, ou será que o seu verdadeiro nome era Casmurro? Então, o que eu acabei de dizer aqui, né? No texto O Espelho, vocês vão perceber que
durante toda a leitura, o único nome que a gente vai acabar lendo, na verdade, sobre o personagem principal é Jacobina, certo? Mas em um determinado momento, quando ele vai morar com a tia dele, isso é contado lá no texto, ele acaba sendo chamado bem rapidamente pela tia dele pelo nome, né, de Joãozinho. Da mesma forma, inesperadamente, o personagem Brás Cubas é chamado na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas de Casmurro pela irmã dele chamada Sabina. Então eu deixei aí essa reflexão para vocês, né, no final desse tópico, que diz o seguinte: será que o nome do Brás Cubas é realmente Brás Cubas? Ou será que o nome dele é Casmurro? E aí, pessoal? Então, pessoal, continuando aqui a leitura do texto, né? E agora, de fato, entrando nesse assunto que eu havia dito anteriormente, né? Que é a brasilidade em Machado de Assis, eu vou começar dizendo o seguinte: encerrada a nossa reflexão acerca da perceptível dualidade presente não só no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, como também no conto O Espelho, citaremos e explicaremos, é claro, agora acerca de como, afinal, o conceito de brasilidade é exposto por Machado de Assis em sua obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Iniciaremos, portanto, fazendo o resgate histórico do capítulo 3 dessa obra. Capítulo esse ao qual foi chamado de genealogia. Isso porque é justamente nesse capítulo que Machado de Assis, através da fala de Brás Cubas, começará a dar algumas das pistas que nos ajudarão a construir esse conceito de brasilidade ao longo da leitura do livro. Conceito esse que estará ligado, como veremos, a uma enorme preocupação com a reputação, certo? Então, marquem aqui bem essa palavra, reputação, porque ela vai surgir em diversos momentos aqui na minha fala, mostrando que o modo de ser do povo brasileiro tende a estar associado diretamente com uma preocupação com relação ao que o outro pensa. Então fica aqui uma reflexão, né? Será que o brasileiro ele é um povo muito preocupado com o que o outro pensa? Essa é uma discussão que eu vou trazer novamente lá no fim do texto, certo? Mas já fica aqui algumas pistas do que eu vou começar a pensar como sendo a brasilidade em Machado de Assis, certo? Continuando. Nesse capítulo, como o próprio nome já sugere, e aqui a voz já vai acabando, Brás Cubas explica rapidamente acerca da sua árvore genealógica, citando que sua família foi fundada verdadeiramente por um homem chamado Damião Cubas, ao qual Brás Cubas, influenciado pelo desprezo de sua família ao homem, devido à sua profissão de tanoeiro, também refere-se a ele com um certo desprezo e com uma certa falta de intimidade, mesmo estando referindo-se ao patriarca de sua família, já que no decorrer do capítulo o autor dá todas as pistas necessárias para que possamos chegar à conclusão de que Damião é, na verdade, o seu tataravô. No entanto, o que podemos perceber é que o respeito negligenciado a Damião Cubas não é negligenciado ao seu filho Luiz Cubas, que, diferente do pai, tem toda a estima e todo o respeito por parte dos familiares de Brás Cubas, e por parte também, é claro, do próprio Brás Cubas. Isso porque, diferente de Damião, Luiz estudou em Coimbra, e por lá acabou tornando-se amigo do vice-rei daquela época, chamado Conde da Cunha. Fato esse que trouxe para Luiz Cubas um status social admirável por parte de sua família e também por parte da sociedade daquela época. Então, retornando aqui ao que eu havia dito sobre a palavra reputação, o que a gente percebe é que o Machado de Assis ele vai mostrar que aquelas pessoas daquela sociedade, e aqui quais pessoas ele está se referindo, né? Ele está se referindo a pessoas que fazem parte da elite da época, certo? Elas tinham uma grande preocupação com o quê? Com o status social, certo? Ao qual elas faziam parte. E o que a gente percebe? Que
o patriarca da família, chamado Damião Cubas, ele não vai ter um respeito por parte dessa família do Brás Cubas, porque a profissão dele não era tão valorizada na época. Diferente da forma como o filho dele, chamado Luiz Cubas, filho do Damião Cubas, diferente da forma como o Luiz vai ser tratado, porque o Luiz ele vai ter toda uma estima, todas as pessoas da família vão tratar ele bem, vão se referir a ele como sendo uma pessoa que merece ser lembrada, e com relação ao Damião ele vai simplesmente ser desprezado pela família. Então essa questão da reputação, ela vai começar a surgir aqui, certo? E aqui vale deixar claro, né? Vou começar a falar sobre isso agora, que quando o Machado de Assis, quando eu falo brasilidade em Machado de Assis, eu estou querendo dizer que o Machado de Assis ele está apresentando um determinado modo de ser do povo brasileiro. No entanto, o que a gente tem que deixar claro é que essa crítica do Machado de Assis a esse modo de ser, na verdade, é uma crítica à elite da época, que se comportava dessa forma que eu acabei de citar agora, certo? Continuando. Com isso, Machado de Assis, através desse capítulo, em que ele nos apresenta personagens demonstrando uma nítida preocupação com o status social, olha aqui essa palavra, preocupação associada ao status social, atribuído à família dos mesmos, o autor nos mostra como, afinal, podemos começar a pensar no modo de ser do povo brasileiro como sendo um modo de ser preocupado com o status social. Então, esse modo de ser do povo brasileiro, como eu já disse ainda agora, é justamente referindo-se ao povo brasileiro, mas, na verdade, à elite da época, certo? É uma crítica à elite a qual o Machado de Assis acabou percebendo, certo? Só marcar aqui. Enfim, deixa eu continuar a leitura, ao qual nos atribuem. Essa preocupação com o status social, a qual começamos a relacionar ao conceito de brasilidade em Machado de Assis, pode ser percebido mais nitidamente em outro capítulo, o capítulo 20. Nele, ao falar sobre sua formação como bacharel em Direito, Brás Cubas diz: um grande futuro, enquanto esta palavra me batia no ouvido. Devolvia eu os olhos ao longe no horizonte misterioso e vago. Uma ideia expedia a outra. A ambição desmontava Marcela. Grande futuro? Ele faz essa pergunta, né? Talvez naturalista, literato, arqueólogo, banqueiro, político ou até bispo. Bispo que fosse, uma vez que fosse um cargo, um preenchimento, uma preeminência, uma grande reputação. Olha só a palavra aqui que ele usa, reputação, que vem demonstrar de novo, apresentar de novo para a gente essa ideia de preocupação com o status social, né? Então, o que ele queria? Ele queria ter uma reputação, não importava se ele fosse banqueiro, político, bispo, arqueólogo, literato, mas ele queria ter uma reputação para que ele pudesse, na época, falar para essa namorada dele da época, né, que era a Marcela, certo? Ele queria expor para Marcela uma determinada reputação que ele tinha, certo? Enfim, continuando. Ainda nesse capítulo, o personagem confidencia que não havia estudado com dedicação durante o período de sua formação como bacharel, mas afirmou também que isso não lhe tiraria a nomeação, o que nos faz concluir que é muito mais importante parecer do que ser realmente algo, certo? Ou seja, novamente essa questão das aparências, né, como um assunto aqui. Ele, por mais que ele tivesse esse diploma de bacharel, o que ele diz aqui é que ele não estudou da forma que ele deveria estudar, né? Não se dedicou às disciplinas, mas que nada tiraria dele essa nomeação de bacharel, certo?
Continuando. Essa preocupação com o status social, ou seja, com o que os outros pensam sobre nós, e até aqui associamos ao conceito de brasilidade, ou melhor, que associamos ao modo de ser do povo brasileiro, também é exposta durante a obra através do comportamento de outros personagens, como por exemplo o pai de Brás Cubas, o senhor Bento Cubas, que, ao descobrir que seu filho perdeu sua pretendente Virgília para Lobo Neves, acabou demonstrando uma enorme preocupação com o que as pessoas iriam pensar acerca da reputação da família Cubas. Essa preocupação com a reputação de sua família, após esse episódio vergonhoso, foi tamanha por parte de Bento Cubas que o mesmo acabou adoecendo muito mais rápido do que adoeceria se não tivesse recebido essa notícia que notoriamente feriu o seu ego e que, de certa forma, contribuiu para que não tivesse mais forças para se recuperar, morrendo alguns meses depois do ocorrido. Então, sobre o que eu estou falando nesse trecho, né? Durante a obra, o que a gente vai perceber é que o Brás Cubas ele vai acabar perdendo a pretendente dele, chamada Virgília, né, para o Lobo Neves. Ele estava conhecendo a Virgília, eles iriam se casar, e aí o Lobo Neves surgiu na história e acabou conquistando a Virgília, certo? Isso daí caiu, né, acabou sendo notícia ali naquela cidade e chegou até os ouvidos do pai dele, o Bento Cubas. E o Bento Cubas ele acabou ficando muito abalado com isso. Ele acabou, e agora citando aqui novamente, né, se preocupando bastante com a reputação da família, certo? E ele, preocupado, ele se lamentava: nossa, um Cubas. Ele ficou muito chateado com o que aconteceu, e isso daí fez com que a doença dele acabasse se agravando, certo? O emocional dele influenciou tanto que ele acabou adoecendo muito mais rápido e acabou morrendo alguns meses depois de ter essa notícia. Tanto é que ele no livro, né, ele morre após dizer essa frase, né, essa palavra, né, essa frase, um Cubas, se lamentando, certo? E aí eu continuo dizendo o seguinte: outro personagem que durante a trama passou a demonstrar uma certa preocupação com aquilo que os outros pensavam sobre ele foi Lobo Neves, que no capítulo, eu não vou saber esse capítulo aqui, mas depois vocês procurem lá, passou a demonstrar uma certa preocupação com as suspeitas públicas que os populares da época tinham acerca do envolvimento de sua esposa Virgília com seu amigo Brás Cubas. Preocupação essa, ou melhor, medo, ao qual o próprio Brás Cubas passou a identificar em seu amigo no capítulo esse que eu acabei me referindo aqui, em que Brás Cubas afirma que Lobo Neves tinha medo da opinião, o que de fato o personagem aparenta ter, segundo Brás Cubas, em fala dada em um determinado outro capítulo. A opinião é a solda das instituições domésticas, como o casamento, por exemplo. Quem nunca conheceu um casal que nunca se separou por receio do que os outros iriam comentar? Então essa preocupação, como eu acabei de dizer aí, ela tanto vem por parte do personagem, tanto é exposta, né, através do personagem Bento Cubas, como também é exposta através da fala do personagem e do comportamento, né, do personagem Lobo Neves, certo? O Lobo Neves ele vai apresentar aqui uma preocupação com a reputação dele associada, né, a esse comportamento da mulher dele, né? Porque já era notícia na cidade que ela estava tendo um caso, as pessoas já suspeitavam, já falavam sobre isso, né? A respeito desse caso que ela poderia ter com o Brás Cubas, certo? Então ele começou a ficar muito incomodado com isso. Ele acabou até se afastando um pouco, evitando o Brás Cubas por conta disso, por conta dessas... como é que eu posso dizer, desses comentários que as pessoas faziam, né? Não só na rua, como também no ambiente de trabalho dele. Ele começou a escutar muitas coisas a respeito disso, certo? Continuando.
Só comentando aqui a respeito disso. O que o Machado de Assis ele explica, né? Na verdade, o Brás Cubas explica lá no texto, é que essa questão dessa preocupação com a reputação, ela é muito também presente nos casamentos, certo? Nos casamentos no Brasil, porque existem, segundo ele, muitos casais que não se separaram justamente por conta disso, por conta dessa preocupação com o que os outros iriam pensar, né? E eles têm essa necessidade de manter as aparências, certo? Então, nesse caso aqui, a reflexão que o Brás Cubas traz, né, é a respeito justamente disso, dessa preocupação com a reputação e essa necessidade de se manter as aparências, certo? E aí, continuando aqui o texto, a leitura do texto, eu continuo dizendo o seguinte: acerca do personagem Lobo Neves, o que podemos observar ao lermos o capítulo que eu estou citando aqui, todos os capítulos que eu for citar aqui, pessoal, eu tô colocando lá no texto, tá? É só vocês pesquisarem na obra. Ao qual Brás Cubas intitulou Geologia, é que Lobo Neves, ao que parece, apresentava, segundo Brás Cubas, um comportamento moral a ser seguido, pois seu comportamento seguia fielmente a moral da sociedade a qual o mesmo estava inserido. Comportamento esse que duro como uma rocha, suportava todas as adversidades que o mesmo enfrentava e que mudariam o tipo de comportamento de qualquer homem. Adversidades, por exemplo, como saber do boato público de que sua esposa e um de seus amigos mais próximos tinham um caso. Quem no lugar de Lobo Neves não mudaria o seu comportamento? Essa é uma pergunta que eu faço, né? Lobo Neves, diferente do esperado, continua agindo da mesma forma perante a sociedade, apesar do afastamento, não de forma explícita, é claro, em relação a Brás Cubas. Então, o que eu quis dizer aqui, o que eu quis dizer nesse trecho, né? Que o personagem Lobo Neves ele é apresentado pelo Brás Cubas como sendo um personagem que como um homem, né, que se diferenciava dos outros homens daquela época, certo? Porque muitos dos homens daquela época agiam de forma a transgredir a moral da época, certo? Traíam suas esposas, enfim, faziam diversas coisas que iam contra a moral da época, como o próprio Brás Cubas fazia, né? Que ele estava ali tendo relações amorosas com a mulher do amigo dele, certo? Isso iria contra a moral da época. E ele via no Lobo Neves, ele tinha uma admiração pelo Lobo Neves, porque o Lobo Neves ele era um exemplo a ser seguido, certo? Um exemplo de um homem a ser seguido, porque ele em nenhum momento demonstrava cometer, né, esses comportamentos que transgrediam a moral da época, certo? Então, pessoal, continuando aqui a leitura, eu vou começar agora a falar um pouco sobre esse tópico chamado Machado de Assis, literato filósofo, que é um tópico que surgiu como uma curiosidade também aqui que eu resolvi trazer, achei interessante trazer para essa discussão nesse texto, porque tem tudo a ver com essa ideia de pessimismo associado à brasilidade, certo? Eu acabei, durante todo esse texto, citando que a brasilidade, segundo Machado de Assis, é associada à ideia de pessimismo, certo? E aí a gente vai explicar, eu vou começar explicando agora por que um dos motivos, né, que pode ter levado o Machado de Assis a escrever dessa determinada forma, certo? A se referir àquela sociedade, à elite da época, como sendo uma sociedade pessimista, certo? Então, vamos lá. Acerca do tópico anterior, o que podemos perceber através da fala do personagem Brás Cubas em relação ao personagem Lobo Neves é que, ao que parece, Brás Cubas enxergava a sociedade brasileira como moralmente degradada, tendo em vista que o mesmo referia-se a Lobo Neves como sendo um homem que apresentava um comportamento diferente dos outros, um comportamento moralmente correto. Com isso, podemos identificar, na obra de Machado de Assis,
o debate em relação a um dos 3 principais problemas de repercussão filosófica no período do catolicismo barroco da filosofia brasileira, que no caso é o problema da busca por um comportamento moralmente correto frente a uma sociedade moralmente degradada, certo? Então, e aqui eu estou me referindo, já vou falar aqui, né, no próximo parágrafo, há um conteúdo que eu acabei tendo em uma outra disciplina chamada chamada Filosofia do Brasil 1, certo? Que foi ministrada pela professora Rauliette Diana e que eu tive acesso a textos que me explicavam que um dos problemas de repercussão filosófica da época era justamente essa busca por um comportamento moralmente correto frente a uma sociedade moralmente degradada, certo? Segundo Paulo Margutti, em seu livro intitulado História da Filosofia no Brasil, de 1500 a 1822, publicado em 2013, os pensadores brasileiros, pertencentes ao período do catolicismo barroco, que iniciou-se no ano de 1808 e que chegou ao fim no ano de 1822, tinham como 2 de suas principais características, em primeiro lugar, a atitude de expressarem-se filosoficamente através de obras literárias e, em segundo lugar, apresentar, através dessas obras, a visão de mundo, vou até marcar aqui, visão de mundo predominante naquela época. Então, qual era a visão de mundo daquela época, certo? Era uma visão de mundo cética, salvacionista, mas, acima de tudo, pessimista, certo? O que podemos observar ao lermos a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas é que Machado de Assis apresenta, não sabemos se conscientemente ou não, tais características citadas há pouco e que são atribuídas pelo professor Paulo Margutti aos pensadores brasileiros referentes ao período do catolicismo barroco. Ou seja, essas características aí que o Machado de Assis acaba apresentando como autor, né, de falar sobre a sociedade daquela época, de referir-se àquela sociedade, citando, né, esse pessimismo, né, apresentando um certo pessimismo em relação a essa sociedade, né, e também trazer essa visão de mundo pessimista para sua obra, era algo que os literatos filósofos daquela época faziam muito, né? Eles eram chamados literatos filósofos devido ao fato de que eles acabavam, através das suas obras literárias, trazendo essa visão de mundo e trazendo esses problemas filosóficos, certo? Como a busca... Acabei me equivocando agora, né? Mas trazendo, na verdade, né, esses problemas de repercussão filosófica da época. Eu acho que ficou um pouco confuso, mas conforme eu vou lendo, eu vou explicando novamente esse trecho. E aí eu continuo dizendo o seguinte: o que podemos observar ao lermos a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas é que Machado de Assis apresenta, não sabemos se conscientemente ou não, tais características citadas há pouco e que são atribuídas pelo professor Paulo Margutti aos pensadores brasileiros referentes ao período do catolicismo barroco. Eu já havia lido essa parte, mas continuando. Acerca dessas características, mais especificamente o pessimismo, e que é influenciado pela visão de mundo da época, compartilhada pelos pensadores, é claro, pelas pessoas que faziam parte daquela sociedade, o pessimismo, está presente na obra desde o início, quando, em trecho direcionado ao leitor, Brás Cubas diz que escreveu o livro com rabugens de pessimismo. Isso daqui você pode encontrar lá na obra do Machado de Assis, bem no início, certo? Até o final, onde no último capítulo, né, intitulado Das Negativas, Brás Cubas comemora dizendo que terminou sua vida com um saldo positivo, pois não teve filhos e por isso não transmitiu a ninguém o legado da nossa miséria. E aí eu vou dizer aqui algo muito importante. O que nos faz concluir que sua visão de mundo era pessimista, pois a miséria a qual Brás Cubas se referia certamente não estava ligada à sua condição financeira. Por quê? Porque ele era rico, né? Já que ele era tão rico
e nem a ele especificamente. A miséria a qual o defunto autor se referia era a miséria moral, e era atribuída a toda a sociedade daquela época. Sendo assim, o autor fez de sua obra literária um reflexo da alma brasileira, certo? Então, aqui eu explico por que o Machado de Assis pode ter esse conceito de brasilidade associado ao pessimismo, né? Isso tem origem, como eu acabei de dizer, na sociedade daquela época, né? Ele percebia que as pessoas elas agiam de uma determinada forma que ia totalmente contra a moral que elas mesmas diziam seguir, certo? E aqui eu estou me referindo sempre à elite da época, certo? Então seria uma crítica à elite, ao comportamento da elite da época, essa obra do Machado de Assis, certo? Bem, terminado os tópicos, né, sobre o Machado de Assis, eu vou começar a falar agora sobre o conceito de brasilidade em Sérgio Buarque de Holanda. Vou ser um pouco mais breve porque aqui eu estou me referindo apenas a um capítulo do Sérgio Buarque de Holanda, né, do livro dele, do Raízes do Brasil. É diferente dos tópicos, né, que eu me referi em relação ao Machado de Assis, porque eu acabei trazendo muito mais tópicos, muito mais coisas, devido ao fato de que eu trouxe toda a análise da obra, certo? Do Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então aqui eu vou estar me referindo apenas ao capítulo 5 da obra chamada Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, certo? Então eu continuo o texto dizendo o seguinte: feito esse breve resgate histórico comentado acerca da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, iniciaremos agora o resgate histórico acerca do conteúdo presente no 5º capítulo da obra de Sérgio Buarque de Holanda, intitulada Raízes do Brasil. Então, para você que quer ver esse trecho que eu vou acabar citando, é só você procurar a obra chamada Raízes do Brasil na internet e ir lá procurar o capítulo 5, que é onde eu acabei lendo e descobrindo essas coisas. E é claro também através da obra, da aula do professor César Augusto Matias de Alencar, certo? Ele acaba explicando sobre esse conceito de brasilidade segundo o Sérgio Buarque de Holanda, e de lá eu acabei trazendo algumas coisas para me falar também aqui no meu texto, certo? Continuando. Resgate esse que nos possibilitará explicar acerca de como, afinal, o conceito de brasilidade, ou melhor, como o modo de ser do povo brasileiro é abordado pelo autor em sua obra. Modo de ser esse que se dá, segundo Sérgio Buarque de Holanda, através daquilo que o autor chama de cordialidade. Então gravem bem essa palavra aí, certo? Que ela vai vir daqui a pouco de novo. E que é, aliás, o centro de todas as investigações presentes no livro citado anteriormente. Então, essa ideia de cordialidade aí, ela vai ser o centro da investigação presente nesse livro aí que eu acabei de citar, que é o Raízes do Brasil. Acerca do termo utilizado por Sérgio Buarque de Holanda para se referir à brasilidade, ou melhor, usado para referir-se ao modo de ser do povo brasileiro, que no caso foi o termo cordialidade, ou seja, o que eu acabei de dizer aqui como sendo brasilidade, no Sérgio Buarque de Holanda ele vai acabar chamando de cordialidade, certo? O que podemos notar é que o autor buscou em sua obra fazer 2 tipos de explicação sobre o motivo desse uso dessa palavra, sendo a primeira explicação uma explicação a qual chamaremos de explicação sociológica, mas que também pode ser chamada de explicação psicológica, e a outra como sendo uma explicação etimológica, certo? No entanto, para que possamos entender como, afinal, se dava a explicação sociológica psicológica de Sérgio Buarque de Holanda em relação à cordialidade que como vimos, é para o autor o modo de ser do povo brasileiro, ou melhor, que é a brasilidade, antes devemos entender como, segundo o autor, o povo brasileiro costuma comportar-se em 2 diferentes ambientes. Os ambientes públicos
marcar isso aqui, que eu tenho que explicar daqui a pouco, e os ambientes privados, certo? Então, o Sérgio Buarque de Holanda ele vai mostrar o seguinte, que o brasileiro ele acaba comportando-se de forma diferente nesses dois ambientes que eu acabei citando, que é o ambiente público e o ambiente privado. Ele vai agir de uma determinada forma no ambiente público, que é uma forma, como eu vou acabar dizendo aqui daqui a pouco, que que evita, né, os afetos, os sentimentos, e no ambiente privado o brasileiro já vai agir, segundo o Sérgio Buarque de Holanda, ele já vai agir com um pouco mais de afetuosidade, certo? Ele já vai ser um pouco mais sentimental, certo? Segundo Sérgio Buarque, o brasileiro costuma comportar-se no ambiente público sem expressar a sua afetividade, certo? Essa era a palavra que eu devia ter usado, mas enfim, continuando. Diferente de como ele costuma se comportar no ambiente privado, onde ele expressa toda a sua afetividade e onde ele pode expressar sem nenhum receio ou vergonha o seu modo de ser cordial, ou seja, afetivo. Aliás, essa cordialidade ligada à emotividade tem a ver com a explicação etimológica da palavra, tendo em vista que cordial deriva de um termo que em latim chama-se cordialis, e que é relativo a coração, portanto, a emotividade. Certo? Ainda no capítulo 5 da obra Raízes do Brasil, Sérgio Buarque explica que o conceito de cordialidade não está, segundo ele, associado à receptividade ou a sermos solícitos, como a gente vai ver, né, nesse texto aqui que eu vou incluir, do João Cabral de Melo Neto. A gente vai perceber lá essa cordialidade aí, essa ideia de cordialidade associada a sermos solícitos, certo? Mas, enfim, isso aqui fica para um próximo vídeo. Continuando. Solícitos e sim a maneira como nós nos aproximamos dos outros, como se os outros fossem de nossa família. Para ele, se disséssemos que o brasileiro é cordial porque é hospitaleiro, estaríamos com isso dizendo que o brasileiro tem alto grau de civilidade, ou seja, estaríamos dizendo que o brasileiro tem um alto grau de boas maneiras. Cordialidade, portanto, não é sinônimo de receptividade, segundo Sérgio Buarque de Holanda. E aí eu continuo dizendo o seguinte: com isso, a seguinte dúvida surge. Se o nosso modo de ser é um modo de ser afetivo, como então costumamos nos comportar no âmbito público com pessoas que não conhecemos? Ora, segundo Sérgio Buarque de Holanda, nos comportamos fazendo o uso daquilo que o autor chamou de polidez, certo? Essa palavra aqui, polidez. Ou seja, nos comportamos, e agora sim da forma mais civilizada possível, apresentando boas maneiras. Essa polidez funciona, segundo Sérgio Buarque, como uma máscara de nossa afetividade e nos ajuda a nos relacionar com o outro. Para ele, quando queremos nos afastar de alguém, intensificamos a polidez. Ou melhor, intensificamos as nossas boas maneiras e eliminamos toda e qualquer afetividade. Da mesma forma, quando queremos nos aproximar de alguém, diminuímos a nossa polidez e passamos a demonstrar nossa afetividade. Sendo assim, já que nosso modo de ser é um modo de ser afetivo, podemos concluir que nossa polidez é, em todos os casos, forçada. Certo? Então esse é o conceito de brasilidade segundo o Sérgio Buarque de Holanda. Ele vai dizer que o brasileiro ele é o modo de ser do povo brasileiro é ser cordial, certo? Cordial não no sentido de ser solícito, mas no sentido de ser afetivo, certo? E quando ele precisa lidar com o público, né, no âmbito público, com as pessoas no âmbito público, ele acaba sendo um pouco mais polido, ou seja, um pouco mais civilizado, certo? E aí eu sigo aqui para as considerações finais, né, dizendo o seguinte: sendo assim, eu acho que eu vou ter que ampliar essa consideração final, porque eu vou acabar escrevendo um pouco mais sobre isso, que eu achei que foi uma parte que ficou um pouco rasa a respeito do que eu havia dito, né? Mas enfim, continuando. Sendo assim, após explicarmos sobre
como o conceito de brasilidade é abordado, consciente e inconscientemente, por Sérgio Buarque de Holanda, na obra Raízes do Brasil, e por Machado de Assis, na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, podemos concluir que as duas formas de brasilidade são, pelo menos ao meu ver, bastante distintas, já que em Sérgio Buarque de Holanda vemos esse conceito relacionado à afetividade e em Machado de Assis relacionado ao pessimismo e à preocupação com a reputação. Aliás, ao que parece, essa preocupação, acabei escrevendo errado a palavra aqui, essa preocupação com a reputação apresentada por Machado de Assis em sua obra há mais de 140 anos atrás, continua sendo ainda muito atual, principalmente com a chegada da internet e com o surgimento das redes sociais. O brasileiro, ao preocupar-se com a quantidade de likes em suas fotos ou com a quantidade de compartilhamentos de suas publicações e com o que os outros acham dos status de relacionamento que colocou em seu perfil, demonstra que essa brasilidade exposta por Machado de Assis está mais viva em nosso cotidiano do que nunca. Ou seja, essa ideia de preocupação com a reputação, ela, ao meu ver, está sendo... ela está voltando novamente, né? A debate, porque nos ambientes virtuais a gente percebe muito isso. As pessoas se preocupam muito com a quantidade de views nos vídeos, com a quantidade de curtidas nas fotos, com os compartilhamentos, com o que as pessoas acham daquilo que elas compartilham, né? Enfim, esse conceito de brasilidade, segundo Machado de Assis, né, é associado ao pessimismo e associado também à preocupação com a reputação, ao meu ver, ainda é muito presente, muito presente, né, nas redes sociais. Mas também, eu estava refletindo esses dias, e eu cheguei à conclusão de que essa ideia de brasilidade associada à afetividade, né, essa ideia de cordialidade presente no pensamento do Sérgio Buarque de Holanda, ela também é muito presente nos dias de hoje, porque nós, nos ambientes virtuais, nós também fazemos esse movimento, né, de aproximação do outro através da afetividade. Por exemplo, só dando um exemplo, né, o Instagram, atualmente, ele tem uma ferramenta chamada Melhores Amigos ou Close Friends, né? Onde você vai selecionar algumas pessoas e lá você vai acabar compartilhando algumas coisas que as pessoas que não estão nessa lista não vão ver. E só as pessoas que estão nessa lista vão ver. O que eu quero dizer com isso? É que as pessoas elas acabam, através, né, desse movimento delas, aproximando algumas pessoas. Por exemplo, elas conhecem uma pessoa na rede social e elas querem fazer com que aquela pessoa se aproxime dela, e elas vão lá no Instagram, no caso, né, e colocam essa pessoa naquela lista. E aquela pessoa vai acabando se tornando um pouco próxima e até ela acabar virando amiga das pessoas, certo? Então é algo que eu vou acabar incluindo ou não, né, nesse texto futuramente. Mas enfim, a ideia era fazer a leitura desse texto, né, que é um texto que foi a minha avaliação final dessa disciplina, que eu citei para vocês no começo do vídeo, e espero que vocês tenham gostado. Caso vocês queiram ler o texto novamente, né, e aí só vocês na casa de vocês, eu posso enviar, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que ficou até o fim e até o próximo vídeo.